Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Tudo na paz com vocês? Eu sou o Leonardo Santos, do canal Geração Ômega. Esse canal que tem como objetivo falar da palavra de Deus e aumentarmos, ou propagarmos a nossa fé. Fazemos com que ela possa prevalecer. Hoje, é claro, não poderia falar de outra coisa se não fosse do coronavírus. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que de bom o coronavírus tem para nos trazer? É isso mesmo que você escutou. O que de bom o coronavírus tem para nós? Será que ele realmente tem algo bom para nós? O que é que a Bíblia fala a respeito disso? Olha, então vamos lá, vamos por parte. Primeiro, o coronavírus ele trouxe algo assim positivo. No qual sentido? No sentido de tempo. Antes nós reclamávamos tanto de tempo, hoje nós temos tempo. Outra coisa também, com respeito ao tempo, nós antes gastávamos o tempo com besteiras, com coisas sutis, com coisas supérfluas. Mas hoje nós sabemos dar o real valor a esse tempo, que é a nossa família, que é a nossa saúde e principalmente a Deus. Principalmente a Deus. O coronavírus, ele também nos traz algo, um alerta. Lucas capítulo 21, versículo 11, diz que existiria epidemias em vários lugares. É claro que a Bíblia não está preocupada em falar de epidemia, pandemia e tudo que, enfim, essas palavras técnicas que hoje existem. Mas é claro que a Bíblia fala de questão de epidemias em vários lugares. E epidemias faz parte de um dos sinais da volta do Senhor Jesus. Então, com isso, esse vírus ele está nos alertando pelo menos duas coisas. Primeira, a nossa vida é fraca e o mais importante não é o dinheiro, o mais importante é a nossa vida. Segundo, como é que nós estamos utilizando a nossa vida? Porque a nossa vida aqui ela é passageira. Em breve, cada um de nós vamos descansar, vamos fechar os olhos. E como diz uma música secular, depois que fechar os olhos, ninguém é ninguém. E aí, quando Jesus voltar, como é que eu estarei? Será que eu estarei preparado para ter um encontro com Ele? Então, o coronavírus, de certa maneira, nos traz essa pergunta à mente, nos traz essa reflexão. Amigos, outra coisa também, com respeito à questão do coronavírus, nós não podemos ficar com medo. Nós temos que nos alegrar, de certa maneira, como eu já falei, porque isso é um sinal da volta do Senhor Jesus. É claro que vai ter aqueles que não se preocupam com isso. Mas veja só o que é que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Jesus está bem perto de voltar e os sinais da sua volta aí estão escancarados para quem quer ver. Claro que vai ter muitas pessoas que não acreditam nisso. Mas um outro ponto também. Não devemos agir com descaso, tá? Não devemos agir com descaso. Não devemos usar a nossa fé para menosprezarmos a situação em que nós estamos vivendo hoje. Eu vi alguns vídeos e algumas pessoas dizendo assim: a nossa fé tem que ser maior do que isso. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma pessoa na Bíblia que eu admiro demais e que ele se chama Eliseu. E Eliseu foi um homem que teve a porção dobrada do espírito de Elias. E Elias, só para vocês ficarem sabendo, foi arrebatado para o céu. Mas Eliseu, sabe do que ele morreu? Aliás, ele morreu e sabe do que ele morreu? Ele morreu de uma doença. Ele morreu de uma doença. Meu amigo, não é porque nós temos fé, e aliás a própria Bíblia diz assim, que a nossa fé deve vir acompanhada de obra, porque a fé sem obras é morta. Então imagina aí, a gente diz que temos fé e na realidade a gente não se previne. Que tipo de fé é esse? A gente tem fé e vamos contra aquilo que o Ministério da Saúde, aquilo que os governantes, que não vai contra a nossa fé, está dizendo, porque não é falta de fé você se prevenir, pelo contrário, é justamente isso, você mostrar fé com obras, você se prevenindo, porque, por exemplo, eu não sou um grupo de risco, mas os senhores, as senhorinhas, acima de 60 anos, pessoas hipertensas, pessoas doentes respiratórias, com doenças respiratórias são o grupo de risco e eu posso me contaminar e aí ser um transmissor para essas pessoas.
É claro, eu vivo em cidade pequena. Até aqui, graças a Deus, só teve um caso, mas já foi descartado. Então, assim, mas se chegou de uma maneira tão grande em outros lugares, por que não pode chegar aqui? Então é melhor prevenir. A prevenção é o melhor remédio. Nós não venhamos usar de nossa fé para zombarmos dos outros, achando que nós temos mais fé do que os outros. Porque em um tempo onde realmente de fato existiu bastante fé, os homens eram prevenidos. Jesus, ele nunca disse que nós deveríamos ir contra os regulamentos sanitários, poderia se dizer, mas ele sempre colocou que a nossa fé deve vir acompanhada de obras. E como eu já lhe falei, a corona veio para nos mostrar também que aqui não é o nosso lugar e que Jesus em breve voltará. E aí a grande pergunta é: como eu estarei quando enfim Jesus voltar? Um abraço e até mais, se Deus quiser. Valeu! Eu posso confiar, ele voltará.